Ó, eu vou te falar uma coisa que talvez te assuste aí, mas eu não sei como que eu vou estar, por exemplo, no final de dezembro de 2025, o que vai estar acontecendo na minha vida, mas eu sei exatamente o que precisa acontecer até o final desse mês, principalmente até o final dessa semana. Esse é uma frase que eu costumo falar bastante para as pessoas quando a gente entra no assunto de planejamento como um todo, porque eu sinto que muita gente tenta fazer as coisas de uma maneira bonitinha, quer usar um planner, um Notion, quer usar um aplicativo. Enfim, eu acredito que o bom planejamento ele é muito mais sobre o processo do que pela ferramenta. O ferramental, ele acaba por facilitar, mas ele definitivamente não é o que faz um bom planejamento. O que faz um bom planejamento é o processo que você usa e principalmente as rotinas envolvidas. Então acho que de um outro jeito aqui, o vídeo de hoje ele tem como esse grande objetivo te mostrar como que eu na prática implemento, como que é a minha rotina de planejamento para eu ser uma pessoa muito mais intencional com a minha carreira como um todo. E quero falar também de três principais erros que eu já cometi bastante e que eu vejo muita gente cometendo com relação ao planejamento de carreira, enfim, a ser mais intencional com a sua carreira como um todo. Talvez você tenha reparado aí que eu estou em um ambiente diferente também, estou com um microfone improvisado aqui, mas eu acho que está funcionando. Estou fora de casa essa semana, resolvendo uma série de coisas, inclusive de casamento, está uma loucura, mas eu não queria deixar de fazer um vídeo aqui para o YouTube semanal, porque os feedbacks estão sendo super positivos aí. E a gente vai continuar com esse canal e, na verdade, a gente só vai intensificar esse canal daqui pra frente, beleza? Então vamos lá, o que eu quero compartilhar com vocês, dando introdução a esse tema dessa maneira que eu dei aqui. De novo, tô com o meu roteirinho bonitinho e algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui no computador. Vou deixar alguns links úteis também aqui na descrição. Mas que primeiro eu queria compartilhar com vocês como que exatamente é a minha rotina, como que eu sou uma pessoa muito mais intencional com a minha carreira como um todo. E essa minha rotina, ela tem três principais pilares. O primeiro pilar é um pilar de revisão semanal, super simples, tá? Depois tem uma revisão mensal e uma revisão semestral. São três pontos, independente de onde você faz no caderninho, no Notion, você faz com o chat GPT. Eu vou mostrar aqui como que eu faço, mas independente de como você fizer, né? Então, independente da ferramenta, o processo que é o relevante. Pensa que para você aguar uma árvore para a árvore crescer, na verdade para você aguar não, para você cuidar de uma árvore para a árvore crescer, você precisa aguar ela, você precisa regular a exposição ao sol dependendo da planta, uma série de coisas assim. Com a nossa carreira é a mesma coisa, você precisa estar ali acompanhando, plantando, semeando, ajustando e por aí vai, tá? Então, é, primeiro, quando a gente fala de uma revisão semanal simples, e é muito simples o que eu faço mesmo, muito mesmo, mas é uma das principais coisas, e aí eu vou tentar deixar isso o mais claro possível para vocês aqui. Se eu pudesse falar de uma única atitude que fez a diferença completa na minha carreira como um todo, foi criar essa rotina de revisão semanal. Tá? Eu chego ao final de uma semana, se você já me acompanha faz um tempo, aí eu chego no final de uma semana e eu tenho uma rotina que é a seguinte: eu chego ao final dessa semana e eu me pergunto o que que eu fiz bem na última semana que eu posso continuar fazendo na próxima e o que eu não fiz também que poderia ter sido muito melhor na próxima. Estou digitando algumas coisas aqui porque eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu faço muito legal. Mas o simples fato de fazer essas duas perguntas vai ajudar bastante. O que é o grande ponto aqui? O jeito como você responde essas perguntas é essencial. Não adianta falar, o que você fez bem? Eu trabalhei. Fala, pô, tá de sacanagem. O que você fez mal? Eu procrastinei. Não, tem que ser específico na resposta. Eu vou te mostrar o que é ser específico na resposta. Eu abri aqui um documento, deixa eu pegar o mouse aqui, que é um documento que eu chamo de download de pensamentos. Então aqui, ó, esse documento aqui, vocês vão ver, ele é infinito, tá? Eu tô descendo aqui, ó. Deixa eu. Ó, eu vou descer até mais rápido para vocês verem o tamanho. Vou soltar o mouse. Isso aqui, ó, é a quantidade de páginas que está descendo aqui, ó. Tá na página 27 de 152 agora. Esse documento aqui é como que eu fazia, não faço mais, a minha revisão semanal. Olha aqui, ó. Isso daqui, toda semana, tem até alguns dias, eu fazia isso daqui diário por um tempo, depois virou semanal, ainda tá rolando aqui, tá na página 85 de 150, chegou na metade aqui, acabou de passar da metade, não vou ficar mostrando isso, mas é só porque eu tô com o mouse aqui, ó, então, só pra você ver exatamente como é que é aqui, tá? O que que eu faço? Toda semana eu respondo isso de alguma maneira, respondo. Isso me ajuda demais a ser uma pessoa muito mais intencional com a minha carreira como um todo, muito mais.
e eu respondo de uma maneira específica. Então é o download de pensamentos, eu literalmente coloco e escrevo aqui, eu não faço mais nada depois, simplesmente escrevo. Isso me ajuda um absurdo, absurdo, absurdo. Parei de fazer isso agora com um desses daqui, com um diário de pensamentos, um download de pensamentos. Eu parei e agora eu faço de uma outra maneira. Eu salvei um GPT, um alarme no GPT, porque agora tem aquelas tarefas, e eu peço pro GPT todo dia, às 18h30, me lembrar de responder essas duas principais perguntas, e eu simplesmente pego aqui, abro e aparece uma notificação no GPT, eu começo a gravar um áudio, eu configurei, obviamente, ele, para ele não ficar dando aquelas respostas que te apoiam em tudo, né? Eu falei, então, cara, você tem como única tarefa e atribuição você exigir que eu seja específico, e se algo não ficar tão específico, você me cobra disso, tá? Então, só isso. Eu não peço para o GPT analisar, não peço nada, porque eu ainda não descobri como fazer, e não coloquei muito esforço nisso, mas não descobri como fazer o GPT analisar de maneira fria, porque hoje a inteligência artificial ela tem uma tendência a concordar com você. Pelo menos você coloca alguma coisa, o GPT sempre fala, ah, que legal que você falou tal coisa, boa pergunta. Eu falo, pô, eu não quero isso. Eu quero simplesmente ter a rotina de falar sobre o que não foi bom e falar sobre o que foi bom de maneira específica. Ponto final. Depois que você fizer isso, as coisas facilitam demais e isso cria uma clareza absurda para sua cabeça como um todo. Então, o primeiro ponto é esse, essa revisão semanal. E dentro dessa revisão semanal, como que exatamente eu faço isso? Eu salvo um alarme na sexta-feira, uma alarme não, uma reunião eu comigo mesmo. Tá? Então, sempre no finalzinho de sexta-feira ali, eu faço também uma auditoria de calendário. Isso não é meu, isso eu peguei emprestado, roubei essa dica de um cara que chama Elad Gil, tá na última edição da newsletter que a gente escreveu. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você não tenha vindo pela newsletter. Esse cara é um dos maiores empreendedores e investidores do Vale do Silício atualmente, um cara foda, incrível, e ele tem essa auditoria de calendário. Então, chega no final de uma semana, ele olha para trás tudo que tinha na agenda dele, no to-do list dele, e ele faz uma análise bem crítica, falando assim, o que que eu gastei do meu tempo, o que foi nas prioridades e o que que não foi. Cara, esse exercício é brutal, brutal. Porque já aconteceu muitas vezes de semanas minhas em que eu falo, caralho, olha o tanto, desculpa a palavra, mas enfim, olha o tanto de tempo que eu gastei em coisas que não são minha prioridade. E aí começa a ficar mais claro para você qual que é o seu perfil de profissional como um todo. Eu tenho um perfil de pessoas que abraçam muitas coisas para fazer, mas pelo fato de abraçar muita coisa para fazer e por algumas delas serem muito difíceis, a minha procrastinação ela vai para algo que é uma tarefa legal, que eu curto, que serve como uma fuga para mim, mas que não é necessariamente a prioridade. Por exemplo, eu gosto muito da área de design. Eu formei em propaganda e marketing, eu tenho um mínimo conhecimento em Photoshop e tudo mais, mas eu acho que eu tenho um bom senso estético legal e eu gosto de desenvolver isso, pegar referência, como que vai ser um novo post de carrossel e tal. E eu não deveria estar focado nisso, eu deveria estar focado em outras coisas que são mais relevantes. Então, estou sendo super específico aqui porque no último vídeo vocês pediram para trazer exemplos reais. Então eu estou tentando trazer exemplos reais meus para ilustrar isso da melhor maneira possível para vocês. Beleza? Então isso é um dos grandes benefícios que a revisão semanal e a auditoria de calendário trazem para mim. Então, dando um passo para trás, a gente está falando aqui desses principais pontos de como ser muito mais intencional com a sua carreira e fazer essa rotina de planejamento de uma maneira intencional. Então, dentro dessa categoria de revisão semanal, é exatamente isso que eu faço, beleza? Aí o que acontece? Eu tenho a revisão mensal e a semestral que eu te falei. Essas duas outras eu uso uma planilha. Eu tenho uma planilha, vou deixar o link para ela aqui. Vou até mostrar para vocês como que é essa planilha. Mostrar, não vai dar para você ler muita coisa aí, até porque tem muita coisa pessoal minha, mas isso daqui é a planilha que eu uso. É uma planilha que ela tem o meu principal objetivo, meus valores, resultados de um teste de personalidade que eu fiz aqui, porque eu gosto de ter clareza de quem eu sou e o que deveria ser o meu comportamento de acordo com esses mapeamentos que eu já fiz. Meus princípios tem um. Eu sei que em algum momento eu vou ter que gravar um vídeo aqui para falar de como que eu construí meus princípios. Não é o intuito desse vídeo aqui agora, mas isso daqui é o meu filtro de cagadas. Ter os meus princípios claros me ajuda a tomar melhores decisões na minha vida. Isso daqui é incrível, eu vou gravar um próximo vídeo, eu prometo. Mas eu tenho isso tudo escrito aqui. E aí aqui eu começo a escrever aqui os meus objetivos, o que eu bati de meta, o que eu não bati de meta. Isso aqui está dividido entre objetivos pessoais, familiares e de trabalho, tá? Então são três categorias diferentes aqui. E uma vez por mês, né, eu faço essa revisão como um todo. Eu tenho essa revisão mensal. O que é o grande ponto aqui que eu quero trazer para vocês e que eu acho que é extremamente relevante de compartilhar como um todo?
esse exercício, e foi com essa frase que eu comecei o vídeo hoje. Eu tenho escrito aqui o que eu quero pro ano de 2025? Sim, eu tenho escrito pro ano de 2025 o que está na minha cabeça. Eu acerto? Quase nunca. Mas a direção, ela é importante. A provocação que eu quero trazer para vocês aqui é que é muito mais relevante o ato de planejar do que o plano. Porém, o ato de planejar não significa que você precisa definir algo e colocar um peso. Nossa, eu coloquei que eu preciso alcançar tal coisa. O mais relevante não é o que você está falando que você vai alcançar no final do ano. Não é. É importante você ter uma visão? Lógico. Ter um norte? Lógico. É muito mais relevante você ter a disciplina de acompanhar isso e traduzir isso para o que você vai fazer de bom nessa semana, daqui 2 semanas e daqui 1 mês. Se você tem clareza do que você hoje precisa fazer até o final dessa semana, você está numa posição muito melhor do que a pessoa que fez aquele planejamento anual, bonitinho, com a metodologia tal, e que olha só como eu quero chegar ao final do ano. Pelo amor de Deus. Tá? Acho que esse é disparado uma das coisas mais relevantes que eu já aprendi com relação a como fazer esse tipo de planejamento. Então eu estava falando da revisão mensal, vou entrar em alguns detalhes aqui de exemplos reais meus, mas tem a revisão mensal e a revisão semestral, simplesmente é muito fácil, é só você pegar o seu celular aqui, salva um alarme, tá? Então se eu for entrar aqui no meu... se eu for entrar na minha agenda, vocês vão ver que tem um monte de pontinho aqui, né? Essa daqui não é a agenda que eu uso de trabalho, a agenda que eu uso de trabalho é a agenda... Tá vendo que eu tenho 2 calendários? A agenda que eu uso de trabalho é o Google Calendar. A agenda do iPhone, todos esses pontinhos aqui são pontos pessoais que eu simplesmente fico usando para eu fazer as minhas reflexões. Eles têm os alarmes aqui e tudo mais. Então isso ajuda bastante, tá? Bom, então vamos lá. Vamos tentar entrar em alguns outros detalhes aqui para vocês. Primeiro ponto, eu tenho essa planilha que eu mostrei para vocês aqui sempre visível. Ela tá fixada. Não sei se vai dar para vocês verem aí que eu tô com bastante aba aberta aqui, mas ela tá fixada aqui dentro de um... Aqui hoje eu deixei bastante aba aberta aqui. Se você é desse time aí, deixa um comentário aqui. Tô brincando, mas eu deixo essa planilha sempre fixa, sempre visível. Eu gosto de ficar olhando para ela, eu gosto de refletir sobre ela e muitas vezes eu simplesmente bato o olho ali, tá? O que é um erro grande que eu já cometi? Eu falei de 3 principais erros e eu vou começar a entrar num monte de detalhe aqui, tá? Um erro é você começar a escrever suas metas do próximo semestre, ou do próximo mês, ou do próximo ano, sem fazer uma revisão de como foi o último semestre, o último mês, o último ano. Primeiro faça uma revisão. A revisão, você olhando para trás, você consegue construir clareza de como que tem que ser olhando para frente. É um erro enorme você simplesmente parar e olhar lá para frente não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tal coisa, tá? Então, planejar, que nem eu falei, né? O ato de planejar é mais importante do que o plano. Só que tem uma armadilha aí dentro, que planejar, parar para ficar escrevendo suas coisas e tudo mais, traz a sensação de ser produtivo, mas é uma sensação falsa. A única coisa que faz a gente ser mais produtivo é executar, é realizar as coisas, é fazer as tarefas. É muito melhor você ir na academia, que seja 2 ou 3 vezes na semana por 30 minutos, do que você começar super intensos ali aquelas 2 primeiras semanas do ano ou do semestre e tal, e aí depois por algum motivo deixar a peteca cair e não ir mais. Que é o que acontece com muita gente, por isso que a academia tem pouquíssimas pessoas que pagam que vão na academia, né? Aquela taxa de ausência. Enfim, estou falando para vocês aqui de um dos grandes erros é fazer as metas sem fazer uma revisão. Não deixe de fazer a revisão. Como que eu faço essas revisões aqui? Eu vou te dar alguns exemplos, tá? Então, a gente está literalmente no meio do semestre, literalmente. Se você não leu a nossa edição do The Jobs, uma estatística legal, um dado legal para você aqui é que a partir dessa semana a gente está mais próximo do ano de 2050 do que do ano de 2000. Não é uma mensagem para falar que você está ficando mais velho, é uma mensagem para te falar que mais um ano acabou de passar da metade. Chegou no segundo tempo de 2025. Está na hora de rever o primeiro tempo para fazer as substituições e ou aumentar o placar ou buscar o empate e virar o jogo se for o caso. Beleza? Então, como que eu faço aqui essa revisão? São 2 perguntas muito simples, que é o que deu certo nesse semestre e o que deu errado e que eu poderia ter feito melhor. De novo, não quero fazer esse vídeo aqui ter 40 minutos, mas eu vou dar 2 exemplos reais meus aqui de olhando para trás, fazendo minha revisão, o que me impactou e como que isso vai impactar no plano desse próximo semestre. Então, de coisas boas, cara, eu acertei muito exercício físico
nesse semestre eu consegui fazer em horários diferentes. Eu tenho exercício físico versão A e versão B. Versão A é versão quando eu tenho tempo e tô aí na pegada, e versão B é quando tá na correria e nem tem muito tempo, eu simplesmente faço em casa, desço 30 minutos de uma corrida de leve, eu já sei exatamente qual que é o tempo que eu tenho que bater, inclusive, tudo específico. Isso foi uma das coisas que eu fiz muito bem esse semestre como um todo. Outra coisa, a construção da empresa, a parte de definição societária, o faturamento desse primeiro semestre, tudo a gente conseguiu alcançar de acordo com o que tinha sido previsto, que a gente propôs, que seriam as vendas, os produtos e por aí vai. Primeiras contratações, inclusive. Então todo o plano que eu tinha feito da parte de trabalho foi muito bem executado e tem alguns motivos que eu detalhei do porquê que isso foi bem executado. Então, 2 exemplos reais meus de o que deu certo nesse semestre, coisas que eu fiz na minha revisão. Tem muito mais pontos, eu não quero ficar falando aqui, mas tem dentro de trabalho, de coisas pessoais, tem de familiares e de relacionamento, tem uma porrada de coisa rolando por trás. Estou só dando exemplos aqui para ilustrar, tá? E aí, exemplos de coisas ruins que não deram certo nesse semestre para mim. Uma delas foi a questão das redes sociais. Eu me comprometi a ter um número X de posts dentro de Instagram, LinkedIn e tudo mais. Eu não consegui cumprir isso. Não consegui. Foi uma falha grotesca e horrível para mim. Eu me cobro bastante disso. Por que eu estou falando de redes sociais? Para mim pode ser redes sociais, para você pode ser uma parte de outras coisas. Mas para mim redes sociais é um negócio muito relevante para a empresa que eu vou construir, que eu estou construindo. Então foi uma falha grande e os resultados poderiam ter sido muito melhores se eu tivesse feito isso daqui. Não consegui manter a constância, tive uma dificuldade grande de produção, de design, e eu já, antes de fazer essa revisão, já estava começando a melhorar isso, contratei um designer, as coisas estão fluindo muito melhor, a gente criou um processo de como, junto com a inteligência artificial, quebrar tudo que a gente já produz de conteúdo em posts, então isso está melhorando, mas foi uma falha enorme que eu tive que apareceu nessa minha revisão. Outra coisa que apareceu na minha revisão, e essa é uma provocação legal para você, leitura. Eu sou um cara que eu leio muito, eu li só 2 livros nesse semestre. Para mim foi muito pouco e dentro dos últimos 6 ou 7 anos que eu tenho aqui no meu controle, foi o semestre que eu menos li, dentro dos 6 ou 7 últimos anos. Só que o ponto é, eu comecei a me cobrar na hora dessa revisão, eu falei, cara, eu tô vacilando feio aqui na leitura. E depois que eu parei para pensar, eu não tô vacilando feio, eu simplesmente adaptei, eu repriorizei os formatos. Eu leio pra cacete, mas eu leio às vezes em uma newsletter, eu leio no próprio GPT ou em algumas outras ferramentas de inteligência artificial. E quando eu falo eu leio, não é ler um livro, é ler muita coisa que eu estou conversando com essas inteligências artificiais. Muita coisa. Não é procurar, eu quero ler um texto sobre produtividade. Não é isso. Então eu estou lendo muita coisa, só o formato que mudou. E eu estou estimulando nessas conversas que eu tenho com inteligência artificial, que dão, inclusive, o tamanho de um livro, inclusive, estou estimulando meu raciocínio lógico. Então está sendo tão bom quanto uma leitura, eu só mudei o formato. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Dentro dessa minha revisão. Primeiro, para ilustrar como que foi minha revisão e o que eu estou pensando em mudar daqui para frente, o que eu mudei com base nisso? Eu repriorizei a questão da leitura, não estou colocando que eu preciso ler tantas páginas ou tantos livros, mas eu preciso manter o acompanhamento de tal newsletter e de tal reflexão que eu faço com as ferramentas de inteligência artificial. Justo, certo? Só que aí conecta, esse foi o primeiro erro, né? Tudo isso que eu falei aqui de planejar sem fazer uma revisão. Faça a sua revisão. O segundo erro é um erro de comportamento versus identidade. E conecta muito com isso que eu falei da leitura como um todo. Existe uma diferença entre comportamento e identidade como um todo. O grande erro é você focar no comportamento para fazer esse seu planejamento e não focar na identidade. Quando a gente fala de focar no comportamento, no meu caso aqui eu estava focando em leitura, em livro. Eu não preciso ler livro se a minha identidade é composta por essa pessoa que lê bastante coisa e que tem esse raciocínio lógico e consegue se desenvolver muito bem com essa leitura em formatos alternativos. Tá? Para mim isso o comportamento ele varia muito, ele é instável. É a mesma coisa que você colocar um comportamento de ir X vezes na academia. Porra, talvez não seja esse o comportamento. Talvez você tenha que mudar de comportamento para identidade. Essa é a provocação que eu quero trazer aqui. A identidade é ser saudável? Existem diferentes maneiras de como ser saudável. Às vezes você se cobra de um comportamento em específico e o comportamento, pelo fato de ser instável, porque tem a correria do dia a dia, tem uma porrada de coisas que influenciam, você deixa aquilo cair, te desanima e você desanda tudo. Então, acho que é um exemplo real que eu estou querendo trazer aqui, que é, eu estava me cobrando, eu falei, nossa, é leitura, eu não estou lendo, não estou... Calma, você tá se desenvolvendo pra caralho, calma, tá dando certo. É só o formato que é diferente. Foca na identidade, não no comportamento. Então esse é um segundo erro como um todo. E o terceiro, acho que eu já falei um pouco dele aqui, mas eu quero só ressaltar, eu acho que um grande erro
é o fato de as pessoas tentarem focar no semestre ou no ano inteiro. O exercício disso vale, é legal, mas, meu, dá menos peso para isso, dá muito mais peso para o que você tem que executar até o final da semana e se esse for um mês ideal, o que, que você precisa ter feito nesse mês como um todo. Essa é a grande provocação que eu gostaria de deixar aqui. Esquece ferramenta. Nossa, tal pessoa faz o planejamento anual. Planejamento. Nossa, esses dias eu vi gente falando de planejamento de 5 anos. Eu tenho escrito na minha planilha aqui um feeling, né, de o que eu quero fazer daqui 5 anos ou como que eu gostaria de estar. Mas isso nada mais é do que feeling. Nada mais é do que feeling. O grande ponto é o que você precisa ter feito até o final desse mês. Se você tiver clareza disso, isso vai mudar muita coisa para você, tá? Eu tenho algumas dessas coisas aqui, então eu tenho a gravação do nosso novo curso para fazer até o final desse mês. Eu tenho a gravação de 3 aulas ao vivo para a comunidade com mentores, que eu não posso falar quem são aqui, mas são pessoas de algumas startups globais incríveis que a gente vai entrevistar e fazer cases de carreira dessas pessoas para colocar na nossa comunidade. Eu tenho a produção mínima de 20 posts para as redes sociais dentro desse mês como um todo. E eu tenho um mínimo adaptado aqui de 15 dias de esporte para fazer dentro desse mês. É um mês que ele vai ser bem mais corrido, mas eu tenho inclusive os dias definidos em que eu provavelmente vou fazer esses esportes, quais são esses esportes e o plano A e o plano B que eu tinha comentado com vocês. Grande provocação aqui é menos tempo e menos intensidade no que é o cenário ideal, no planejamento e na visão, que são importantes, mas não são tão relevantes quanto a disciplina do que precisa ser executado nessa semana e nesse mês. Beleza? Depois comenta aqui embaixo, fala aí qual que é o tema do próximo vídeo que você gostaria de ver. Tô super curioso para ouvir aqui. Eu acho que princípios e valores, como que isso é definido, provavelmente vai ser um tema super relevante, mas eu gostaria de ouvir algumas outras ideias que já começaram a chegar de pessoas aí que estão comentando no vídeo. Beleza? Depois vocês me digam que vocês gostaram ou não gostaram desse vídeo. Eu tentei manter aqui no tema padrão nosso. E estou deixando aqui também na descrição do vídeo a planilha, alguns detalhes aqui. Qualquer dúvida, qualquer material, qualquer referência, qualquer pergunta, coloca aqui nos comentários. Tamo junto. Valeu, gente. Até a semana que vem.